Olá, gente, tudo bem? Graça e paz, eu sou o Felipe. Boa noite, eu sou Jaqueline. Hoje é dia 21 de março De 2020. de 2020 e nós estamos vivendo atualmente a situação do coronavírus. E nós gostaríamos de falar sobre como isso tem afetado aos profissionais liberais, aos autônomos e às pessoas que não trabalham em emprego fixo, que dependem do sair todos os dias para trabalhar ou trabalhar numa área que depende do serviço ao cliente direto, de serviço direto ao Atendimento ao cliente. cliente. Isso. E nós gostaríamos de falar sobre isso, né? E como isso se encaixa na Bíblia e na vida de nós todos, não só dos cristãos, mas na vida dos seres humanos. Se você é um ser humano, você faz parte disso. Então, nós gostaríamos de ressaltar que nós também somos profissionais liberais, né? Nós trabalhamos atualmente como autônomos, né? Atualmente eu sou designer de sobrancelha. E eu sou barbeiro, né? Então a gente quer apenas ressaltar algo que queima no nosso coração, né? Porque nessa situação, nesse momento, tanto em outros momentos da vida também, a gente passou por vários conflitos por causa de ser profissional liberal, né? A gente depende do cliente, a gente depende do atendimento ao público, como a Jaque disse, né? E a gente às vezes passa por muitos conflitos internos, né? Tantas indecisões, tantas incertezas, né? E nós queremos trazer um pouquinho do que a palavra de Deus fala sobre isso, né? Do que Deus fala sobre isso para nós, né? E a gente gostaria de ler um texto no livro de Mateus, né? Evangelho de Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 13 aqui. Né? São alguns versículos que falam sobre o batismo de Jesus e sobre a tentação dele no deserto, né? Diz assim a palavra: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Nós queremos ler até aqui, né? O restante da leitura a gente conhece, já é uma leitura bem famosa, né? Mas qual que é a reflexão desse versículo? O que tem a ver com a nossa vida profissional? O que tem a ver com a nossa vida material, né? Isso. O que isso tem a ver, né? Jesus, logo após ser batizado, ele ouve uma voz, né? O Espírito Santo desce sobre ele. E ele ouve uma voz do céu que diz o quê? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem acho meu prazer, em quem me alegro, né? Então, o próprio Deus fala para Jesus que ele é o Filho amado, né? E aí, logo após, né, nós vemos que ele foi ao deserto, foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E Satanás, muito astuto, tenta confundir a cabeça de Jesus nesse momento, né? E ele diz: se tu és filho de Deus mesmo, né? Tentando colocar uma dúvida no coração de Jesus, né? As pessoas sempre confundem que a primeira prova de Jesus foi a fome, e na verdade não foi a fome, né? Não foi. Foi a identidade, né? Foi a identidade, que é o que mais afeta todas as pessoas, né, atualmente. Porque tem tanta depressão, tem tanta ansiedade, tem tantos distúrbios psicológicos, né, problemas psicológicos por causa disso. Identidade, né? Por causa da identidade das pessoas. Uhum. E Jesus, ele, ao ouvir isso, né, de Satanás, ele automaticamente, ele não vai ir
pelo que Satanás está falando, ele não precisa provar nada para Satanás, né? Ele já tem no coração dele queimando porque Deus falou para ele que ele é o Filho amado. E o que Jesus, ele simplesmente responde, né? 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. E o que tinha? Qual que era a palavra que tinha saído da boca de Deus há poucos instantes atrás, né? Há poucos dias atrás? Jesus ouviu da boca de Deus: este é o meu filho amado, né? A gente viu. Então Jesus, ele não estava falando a respeito da comida material, ele não estava falando de outra coisa, ele estava falando que o que nos alimenta, o que nos fortalece, o que nos faz seguir em frente é aquilo que Deus diz. É a palavra que sai da boca de Deus no nosso respeito. E nós, com esse vídeo, né, que hoje a gente fez esse devocional pela manhã com essa palavra com nossos filhos, e queimou muito forte no nosso coração isso, a respeito da situação atual, né? Porque, como eu disse, nós como profissionais liberais, nós também nos preocupamos, porque nossas contas continuam chegando, né? Nossos filhos têm que comer. Nós temos muitas coisas a fazer, nós temos muitas responsabilidades a cumprir, né? E isso nos preocupa. Então, o Senhor falou muito forte ao nosso coração, né? O coração da minha esposa, o meu coração, isso. Que nós somos alguém em Deus. Somos aquilo que Deus disse. Somos aquilo que Deus diz sobre nós, né? E o que Deus diz sobre nós, né? Acho que, se eu não me engano, em Jeremias vai dizer que Deus vai falar assim: eu bem sei os pensamentos que tem de vós, são pensamentos de paz e não de guerra, né? Então... entra um pouco naquele outro vídeo que você tinha feito, sim, né? sobre o... higiene, sobre dominar. Sobre dominar isso, sobre dominar sobre todas as coisas. Então, na verdade, o que Deus tem para nós é muito mais do que nós imaginamos, porque muitas vezes nós nos deixamos enganar por Satanás. A gente acha que Satanás vai oferecer coisas para nós, tipo, nossa, coisas muito assim, terríveis. Não, ele vai trabalhar nessa linha de identidade, ele vai tentar deturpar a nossa identidade. O que nós entendemos que nós somos, ele vai tentar tirar isso. Mas se nós... Pode falar. Quer falar agora? Não, você podia terminar. Mas é engraçado que a primeira tentação de Satanás foi perguntar sobre a identidade de Jesus, e logo em seguida ele ofereceu para Jesus aquilo que supria a necessidade dele. A necessidade dele atual teve fome, né? A gente leu aqui no primeiro, sim. acho que foi no primeiro? Uhum. Não, no segundo. Foi aqui, no capítulo... No 2, no versículo 2, no 4, capítulo 4, versículo 2. Depois teve fome. Então Satanás veio e falou para ele primeiro sobre a identidade dele, e depois falou para ele aquilo que ele ofereceu e tentou Jesus naquilo que ele tinha necessidade. Momento, e quais são as nossas necessidades atuais para a gente estar se preocupando? É a alimentação básica, tanto que tantas pessoas estão tentando fazer estoque em mercados, estão preocupadas com isso. A maioria das pessoas hoje em dia não estão preocupadas com luz, água, porque isso aí todo mundo consegue viver sem. A maioria dos profissionais liberais atuais que eu tenho visto, eu tenho bastante colegas de trabalho, colegas de profissão, colegas de vida, né, que vivem isso, de profissional liberal, de autônomo, e eles estão preocupados de ficar com fome, de passar fome, de não ter dinheiro atualmente, porque diminui a demanda de clientes, então, tipo, não tem dinheiro para ir fazer um estoque de alimentos. Então, tá preocupado em passar fome. E qual que era a necessidade de Jesus atual? Não era fome? Era fome. Então, Satanás tentou ele na necessidade mais básica, que é a fome, entendeu? Pode falar alguma coisa aí aqui. Bem isso mesmo, né? E geralmente nós somos tentados nas nossas necessidades mesmo, né? Naquilo que nós, na verdade, tem coisas que são necessidades, mas tem coisas que a gente acha que é uma necessidade, tem coisas que a gente pensa que precisa, e é nisso que ele vai tentar a gente, né? Ele vai tentar tirar a nossa visão de identidade naquilo que a gente necessita, né? Ali no caso de Jesus era a fome, porque ele estava 40 dias, 40 noites já jejuando, né? Então, era a fome. Então ele entrou com essa questão de, primeiro, tentar deturpar a identidade, né? Se você é mesmo filho de Deus, se tu és filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Quer dizer, ele queria que Jesus provasse algo para ele. Mas como Jesus estava muito firme com a palavra que vem da boca de Deus, não abalou ele nada, né? Ele simplesmente falou,
nem só de pão vive o homem, mas aquilo que sai, toda palavra que sai da boca de Deus. É muito... É porque pra gente ver que é muito mais importante, é muito mais essencial aquilo que nós pensamos sobre nós, como nós nos vemos, do que a nossa necessidade atual, entendeu? Porque Jesus estava com fome. Fala ali na Bíblia, né, no versículo 2, ele teve fome. Então, era muito mais importante para ele reafirmar para ele e para Satanás que nem só de pão viverá o homem. A minha necessidade básica não é tão grande quanto aquilo que Deus diz quem eu sou. Então, daí, como a Jaque falou sobre o outro vídeo que eu fiz na questão do domínio, né? Daí, tá, o que Deus diz sobre mim, né? O que Deus diz sobre mim? Gênesis 1, 26, vai falar sobre a criação do homem, né? E o que aqui fala assim no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. Vai dizer assim, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Né? Então, no caso, homem e mulher foram criados. Leu 28 também. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, quer dizer, o que Deus disse aqui sobre nós? Façamos o homem, nossa imagem, a nossa semelhança. Então, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, nós somos criados. E Deus, a gente tem que entender que Deus ele não tem necessidade de nada, ele não tem falta de nada. E se nós somos a imagem e semelhança do Criador, e nós assumirmos essa identidade, nós não deixarmos de entender essa identidade, nós não perdermos essa visão de identidade por qualquer coisa, se nós fizermos exatamente dessa maneira, nós entenderemos que nada vai nos faltar. Porque se Deus não tem falta de nada e nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós nunca teremos falta de nada. Porque o que Ele diz sobre nós é isso. Ele nos fez para dominar sobre todas as coisas. Só que o problema é exatamente o que eu falei naquele outro vídeo que eu fiz, que nós deixamos nos dominar por coisas banais, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, que foi o que Satanás tentou colocar no coração de Jesus, a incerteza se era filho de Deus ou não. São setas, né? São dados inflamados, né? Do maligno, que fala a palavra. Então, se nós pararmos e pensarmos verdadeiramente no que Deus diz sobre nós, no que Ele nos fez para ser, nós não nos preocuparemos com isso. Lógico, nós não podemos ser hipócritas e falar que nós não vamos ter algo que nos preocupa. Nós temos responsabilidades, nós ainda estamos aqui, né? Nós ainda somos seres humanos, como disse a Jaque, né? Nós ainda somos seres humanos e nós vamos ter as preocupações, só que a diferença de ter preocupação, né, e ficar tranquilo e descansar no Senhor, saber que essa preocupação vai ser suprida por Ele. A palavra fala assim, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, se a gente lançar toda essa preocupação e essa ansiedade sobre Ele, e a gente assumir esse papel de filho e de pessoas que foram feitas para dominar mesmo, né? A gente consegue ter preocupação, mas lançar sobre essa preocupação, porque se a gente ficar para nós não suportamos. Nós não vamos suportar, nós vamos entrar em depressão, né? Nós vamos ficar amargurados, e não é isso que Deus tem para nós, né? Quer ler mais uma palavrinha? Então, para finalizar, a gente separou mais uma palavra aqui, né? Em Deuteronômio 28, eu vou ler o 1, o 2 e o versículo 8. Mas é legal vocês lerem tudo, tá? Tem outras versões que falam de uma forma bem legal também. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros,
e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então, né, tem outras palavras que falam assim, que em tudo que você tocar, né, em tudo que você, né, pôr a mão, prosperará, né. A gente estava lendo também sobre Isaac, né. Sim. Isaac, ele foi viver numa cidade lá, não recordo, mas ele abria poços, né, todos os poços que Abraão abriu, os inimigos dele fecharam os poços, e ele ia e abria mais um poço, ele ia e abria mais um poço. Então a prosperidade estava com ele, porque depois ele foi e reabriu todos os poços anteriores, né? E porque a promessa veio através da vida de Abraão. Deus falou para Abraão, Deus prometeu para Abraão, né? Se no jardim do Éden foi quebrado, em Abraão foi restaurado e foi consecutivamente restaurado até Jesus. Jesus veio para dar o final, assim, daqui para frente é só bênção, não tem mais maldição. Então, por causa de Abraão, né, Isaac foi abençoado, porque Deus disse para Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de ti. E você é uma família da terra, você tem uma família, você é uma pessoa, né? Então, não deixe o inimigo tirar, né, do seu pensamento quem você é de verdade, né? Você nasceu para dominar. Ele não disse os cristãos, ele não disse os evangélicos, ele não disse os católicos, ele não disse os, os espíritas, ele não disse religião nenhuma. Ele disse os humanos, os homens, o homem e a mulher, em Gênesis. Se você é um homem, se você é uma mulher, você nasceu para dominar. Você nasceu para ser aquilo que Deus falou. Não se esqueça disso. Não se esqueça que aquele que criou esse mundo inteiro, criou você também. E você foi feito pelas próprias mãos dele. Tudo foi feito, haja. Mas ele teve o cuidado de pegar com as próprias mãos dele e criar a humanidade, né? As pessoas. Então, onde você colocar a sua mão, não se esqueça, né? E é importante, assim, o que eu falei assim, que guardar o mandamento, que leu, é porque é importante pra gente. Não adianta você, não tem base, entendeu? Eu me perco muitas vezes no meu dia a dia, eu fico preocupada porque eu não tenho base, eu me esqueço. Eu me esqueço rapidamente daquilo que Deus diz pra mim. Então, por isso que é importante você estar buscando leitura bíblica. Não importa se você vai pra igreja ou não importa que religião que você seja. Se você considera a Bíblia uma palavra de sabedoria, é um livro escrito há milhões de anos atrás, né? Muitos anos atrás. Milhões não, né? Porque a gente não tem nem milhão ainda, né? Mas há tipo uns 1.000, mais de 2.000 anos atrás. Antes disso já era escrito já a palavra. Então, pense que Deus, desde sempre, você foi escolhido. Tem uma palavra que fala que antes de ser gerado no ventre da sua mãe, você foi escolhido por Deus. Já existia no coração dele. Você acha que ele ia te colocar na terra para fazer você ser uma pessoa que não vai ter o que comer, não vai ter o que vestir? Você só tem que mudar a sua mentalidade. Então, eu acho assim, que das coisas ruins, Deus faz coisas boas. Começa a pensar e inovar. Não é o seu trabalho atual, não é o que você está fazendo atualmente. Não é tipo, hoje eu sou designer de sobrancelha, então meu trabalho é direto com o cliente. E se ficar pior esse negócio, eu vou ter que parar de atender cliente. Então quer dizer que eu não vou ter o que comer? Negativo, eu vou ter sim, sabe por quê? Porque não é o que eu exerço, sou eu que sou a pessoa abençoada. Eu sou a bênção, meu esposo é a bênção, você é a bênção. Você é a pessoa próspera. Não importa o que você faça, o que você for fazer vai dar certo. Porque aqui a gente leu em Deuteronômio 28, né? No que você pôr a sua mão vai prosperar. No que você pôr a sua mão, não importa quantos poços forem fechados. Toda vez você vai abrir outro poço e você vai prosperar, e você vai para frente, porque foi prometido, porque Deus falou para você dominar. Então domina primeiro a sua cabeça, a sua mentalidade, seu jeito de pensar, o seu jeito de se ver, porque eu também fiz um vídeo sobre isso, sobre como você se vê, e daí você vai conseguir entender que não é o teu trabalho atual que vai te trazer sustento, é a tua vida, é você sendo só o que você é. E peça sabedoria, né? Tiago fala que Deus dá sabedoria a quem pede, a todos. Verdade. Não diz que vai dar para quem
quem é religioso, quem ora todo dia. É para quem pede. Pediu para ele, ele vai te dar sabedoria. Então você vai saber o que fazer para contornar essa situação. Então não fique com isso na sua cabeça, né? Porque hoje a gente fez esse devocional e eu falei assim, eu entendi, eu fico ansiosa, eu fico preocupada, porque eu falei assim, não, eu não vou poder atender cliente mais, eu não vou ter dinheiro. E não é o meu trabalho atual, não é o seu trabalho atual. Reforçando, né? Eu vou repetir novamente, né? Não é o seu trabalho atual, é você que é a pessoa. Você que, no que você pôr a mão, você é a pessoa abençoada. Não é o teu trabalho que é abençoado, é você. Ah, mas e se eu tiver que mudar radicalmente de área, será que vai dar certo? Vai dar certo. Tenta, você não tentou. O importante é a gente ressaltar a questão de ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus, estar atento, porque a voz de Deus ela vem de várias maneiras para nós, né? Nem sempre vai ser sussurrado no nosso ouvido, nem sempre vai ser através de nós mesmos, né? A gente tem o exemplo de José, né? José do Egito. Ele ouviu a voz de Deus desde sempre nos sonhos dele. E incrível que o divisor de águas da vida dele foi quando ele ouviu a voz de Deus através do sonho de Faraó, né? Quando ele ouviu a voz de Deus através do sonho de Faraó, que ia ter os 7 anos de fartura e os 7 anos de falta, né? De alimento, de escassez. Então, ele ouviu a voz de Deus e teve a sabedoria por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Então, a maior sabedoria, né? A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, a gente tem que entender, ouvir a voz de Deus, aprender a ouvir a voz de Deus em todas as ocasiões. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque por José, ele saiu da prisão para ser governador, né? Para ser governador. Então, Deus, ele nos tira da prisão da nossa mente, né? Que nos aprisiona com a ansiedade e nos põe para governar. Basta nós ouvirmos a voz de Deus. Se atentamente ouvires a voz de Deus, fala em Deuteronômio. Atentamente. Porque tem gente também que ouve, mas não dá atenção. Né? Acha que é coisa da cabeça, que não tem nada a ver, que essa ideia é furada. E não, né? Se nós ouvirmos a voz de Deus. E também ressaltando o tanto de profissão que eu já exerci na minha vida, né? Então, se eu fosse querer me firmar em alguma coisa e dizer que é porque eu sou bom nisso que eu prospero, não. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Tudo que eu coloco a minha mão, eu consigo fazer bem feito e eu prospero. Por quê? Porque a prosperidade não está no trabalho que eu exerço, não está na função que eu exerço. A prosperidade está em mim. Basta eu ativar isso no meu coração e na minha mente, que todas as coisas que eu tocar minha mão para fazer, não é que você é inconstante, não é que você é uma pessoa que não decide, né? Mas você é uma pessoa que entende que não importa o que você precise fazer, vai prosperar, porque a prosperidade está em você. Você é o filho de Deus, né? E a gente tem que ressaltar isso muitas vezes, ouvir a voz de Deus é muito importante, né? Guardar os mandamentos. Qual foi o primeiro mandamento dele quando ele criou o homem? Ele domine sobre todas as coisas. Ele criou, ele fez o homem ali, a imagem e semelhança dele. Deu as instruções de fábrica, né? E já deu as instruções de fábrica. Domina sobre todas as coisas. Sujeita a terra. Colocou a programação, né? Porque a gente vê, tipo, os brinquedos, as tecnologias, né? Vai lá e coloca a programação. A tua programação é dominar. Sim, é natural, né? É natural. Então, o domínio é natural. Ser dominada é uma resistência à natureza que Deus te fez. E não se esqueça que não vai ser fácil, né? Tipo, por exemplo, eu acredito, né, que não foi fácil para Jesus estar com fome e ter que falar para o inimigo, né, falar pro diabo que, né, ele não é isso, nem só de pão, não é o alimento, entendeu? Então, às vezes você vai ter que lembrar isso na sua cabeça. Você vai ter que parar no meio da dificuldade. O inimigo vai vir e falar pra você, ó, não vai dar certo isso que você quer fazer. Essa ideia aí que tá na tua cabeça, não vai rolar, não é pra você. Fulano faz, mas você não faz. Então, nesse momento, você lembra desse vídeo que você assistiu. Você, né, lembra e fala assim, não, eu aprendi com a palavra de Deus, Deus, criador de todo esse universo, me criou e me fez para dominar e me fez para ser próspero naquilo que eu fizer. Então, eu vou fazer e vai dar certo. Verdade.
E é muito interessante, né? Se Deus está falando, né, que você foi feito para dominar, é uma coisa que você falou, uma pessoa que fabrica algo e fala isso aqui serve para isso. Não tem como você pegar aquilo e tentar desempenhar a tua função, né? Eu trabalhei muito tempo com manutenção, né? E existe a chave de fenda, a chave Phillips, né? E existe um item que a gente usa que não foi feito para usar, né? Uma faquinha de serra. Não tem uma chave de fenda, uma chave Phillips, na hora a gente vai lá, corre, pega uma faquinha de serra. Dá, às vezes dá, mas tem vezes que você vai ali e vai quebrar a ponta da faca, né? Você vai espanar o parafuso. Então, tem que entender que se você foi feito para dominar, a partir da hora que você é dominado pelos teus medos, pelas tuas ansiedades, por tudo, você está indo contrário daquilo que você foi feito para ser. E vai dar errado. Vai dar errado, vai quebrar a ponta. E às vezes é por isso que está dando errado. Por isso está dando errado, por isso que está doendo, né? Ah, mas então, eu nasci pra cortar cabelo, eu nasci pra carpir um lote, né? Como diz o pessoal por aí, né? Não, você nasceu pra dominar. O que você decidir fazer vai dar certo. Mas tem que ouvir a voz de Deus, né? Em primeiro lugar. Se você acha que esse vídeo abençoou a sua vida, se você acha que tem pessoas que precisam ouvir esse vídeo, né? Na verdade, não é nem se você acha, com certeza tem. Então, compartilhe esse vídeo, não fica só pra você essa mensagem. Passe para outras pessoas, assim como nós estamos fazendo isso pra vocês. Nós estamos passando porque a gente não quer ficar com isso só pra nós. Sim. A gente queremos que vocês sejam abençoados, porque uma comunidade que é abençoada abençoa as nossas vidas. Sim. Então, se você retém pra você, você vai acabar tomando de você mesmo, entendeu? Você vai acabar roubando de você mesmo. Então compartilha no teu Face, no teu WhatsApp, o link, dá um joinha, né? Mas pra alcançar, né? Porque é assim que o YouTube trabalha, né? Tem que dar joinha para alcançar mais pessoas. Então dá joinha, comenta para alcançar mais pessoas, porque o egoísmo não prospera. Então, né? Assim como nós estamos fazendo, compartilhando com vocês, compartilhem com outras pessoas, para que elas saiam desse desespero, né? Porque nosso país, nós precisamos de pessoas que estejam focadas naquilo que elas são, para a gente poder sair dessas crises que nós temos consecutivamente. Uma pessoa só sai de uma crise quando ela sabe quem ela é. Verdade. Deus os abençoe. Obrigada e tchau.